Olá, amigos e irmãos, bem-vindos à nossa conversa, nosso bate-papo mais uma vez, tá? Olha, vamos falar da lição número 6, tá bom? Já que nós temos aí alguns pedidos, tem pessoas que às vezes faz pedido a gente, faz no privado, tá? Às vezes ela não gosta de se manifestar e a gente precisa respeitar, sim ou não? Como a lição, eu sou uma pessoa que às vezes eu tenho um problema muito grande em querer explicar demais muita coisa e acaba o tempo passando e não dá tempo de eu falar o assunto como um todo, né? Eu gravei há poucos dias a lição número 5, foram 3 vídeos de 30 minutos, né? Então, dá num total de 1h30, que é o horário de uma sala de aula. Mas eu quero apenas dentro desse vídeo dar uma prévia dessa lição, tá? Apenas é um resumo, vou explicar melhor, né? Esse é um resumo desta lição. Vou falar de algumas coisas, da importância da Bíblia, tá? Como um guia para a vida. É o título da lição, ó. Não sei como é que tá saindo para você aí, tá? Ó, a Bíblia como um livro, como um guia para a vida. Lição número 6, do dia 6 de fevereiro de 2022. Tá. Eu vou direto ao ponto, tá? O texto áureo está em Salmos 119 e versículo 105, que diz, esse versículo é famoso, né? Sempre eu ouvia esse versículo em sala de aula, né? Em escola dominical, né? Que eu vou na escola dominical desde criança, né? Ó, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá entendendo? Aqui o salmista ele está dando ênfase, né? Ou seja, crédito, né? A palavra de Deus que é lâmpada para meus pés, né? E luz para o meu caminho. Ele está falando da importância que a palavra de Deus tem na vida dele, porque a palavra de Deus ela é como um guia na nossa vida, nos orientando sempre para o bem. As histórias bíblicas que estão escritas na Bíblia, de pessoas que viveram uma situação negativa e tudo mais, são exemplos para nós vermos, para nós lermos, né, e se atentarmos para não praticarmos as más obras que muitas pessoas praticaram, porque elas trouxeram um fim não glorioso para essas pessoas. Tá certo? Então, a Bíblia, ela é como um guia. Olha, se é um guia, o que o guia faz? Ele vai dizer, muda um pouquinho aqui, porque se você continuar indo aqui, você vai cair num abismo. Você pode cair numa vala. Você pode pisar nos espinhos. Tá entendendo? Porque num trajeto você tem várias situações. Então o guia, ele conhece o terreno, a área aonde passa. Essa é a função do guia. Quando você sai para fazer de férias, vai a algum lugar diferente, principalmente em países que você não tem costume, os costumes são diferentes, lá tem os guias turísticos, né? O guia turístico para fazer o quê? Porque você estando com um guia turístico, até as pessoas do próprio país que está recebendo aquela pessoa vão se sentir um pouco mais confortável, né? Opa, não, tá com o guia ali e tal, então uma pessoa tranquilinha, vamos deixar ela tranquilinha. Beleza, o guia vai mostrar, olha, aqui você pode passar, aqui você não pode passar, aqui você não pode dizer isso, você não pode dizer aquilo, você está dentro de um outro país. É o guia turístico, tanto na cidade quanto no interior de uma cidade, não é verdade? Quanto numa mata, pessoas que vão fazer trilha. A função do guia é manter a pessoa num caminho seguro. Compreendeu? Então,
A verdade prática diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã, né? Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Então, quando a pessoa é um leitor da Bíblia, né, faz dela o seu devocional diário, né? Eu levanto cedo, bem cedinho. Agora há pouco a minha esposa falou: nossa, você não dorme e tal, porque eu já dormi tarde, eu dormi era mais de meia-noite e acordei às 5 da manhã. 5 da manhã para mim já está de dia, não é verdade? Aí eu disse: não, gosto de levantar, sentar, pensar, orar, olhar o amanhecer, pensar um pouco em Deus, pensar um pouco na vida, para mim poder traçar o meu dia. Então, eu gosto de fazer o meu devocional todos os dias, que é aquele encontro que eu tenho com a palavra de Deus e com o Criador. Ali eu vou ler uma palavra. No devocional, a gente precisa se alimentar daquilo que Deus está propondo para a gente. A gente não pode ler a Bíblia só para os outros. Há aqueles que leem a Bíblia só para os outros, para ele não. Então, a gente tem que fazer o nosso devocional diário, que é aquela palavra, aquele encontro íntimo que eu tenho com o Criador através da sua palavra, da oração, da comunicação que eu tenho com aquele que me chamou. Compreendeu? E outra coisa aqui que diz na verdade prática, que nós, né, a Bíblia nos orienta, nos inclina, né, nos instiga a viver com sabedoria e prudência. Sabedoria porque ela vai te fazer conhecer os caminhos que você deve andar, as decisões que você vai tomar com mais segurança. A prudência é o cuidado que você vai ter durante o dia, com aquilo que você vai ver, ouvir, falar e sentir. Compreendeu? Porque nós, como ser humano, nós somos dotados de sentimento. Podemos ser seduzidos facilmente por alguma coisa e outra. Por isso que mesmo a pessoa, opa, vou casar, que eu vou resolver meu problema e tal. Casa. Mas não está escape da sedução, nem o homem e nem a mulher. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a tomar cuidado com as seduções. O que a Bíblia diz na sua palavra? Não lembro o capítulo e versículo, nem o livro. Fugir da aparência do mal. Às vezes você está num lugar que você não está vendo mal nenhum. Mas dependendo das coisas que estão acontecendo ali, pode te induzir a praticar aquilo que é indevido. Está entendendo? Então nenhum ser humano, enquanto ele viver aqui, ele está escape de ser seduzido. Nem homem, nem mulher, nem senhor, nem senhora, nem adolescente, nem jovem. Você está entendendo? Vamos seguir. Eu vou ler aqui alguns pontos para nós podermos conversar. Introdução bíblica, introdução da lição. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame da Escritura, porque nelas estarão reveladas as palavras de vida eterna, conforme está em João capítulo 5, verso 39. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação, Tiago 1, verso 21. E nesta lição veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Ou seja, quando a pessoa é bem instruída, né, até o jeito dela se portar é diferente. Entendeu? Ela não se assusta com pouca coisa, ela não fica atemorizada com pouca coisa, porque ela está segura daquilo que o Criador passou para ela através da palavra. Claro que a Bíblia, ela não é o único manual de conduta do ser humano. Isso não isenta o ser humano porque ele precisa entrar numa escola, se formar no primário, se formar no ensino médio, se ele tiver a oportunidade de fazer uma faculdade, escolher uma profissão para poder garantir a sua sobrevivência e também da sua família.
O leitor da Bíblia precisa entender isso, que o Criador, ele disponibiliza todas as coisas para que nós possamos viver dela. Mas nós não podemos, a própria palavra diz que nós não podemos ser escravos das coisas que possuímos. Porque quando somos escravos das coisas que possuímos, morremos até pelas coisas que possuímos. Compreendeu? Então, a Bíblia nos ensina a viver. Mesmo você sendo uma pessoa afortunada, que tenha grana, né? A Bíblia te faz entender que as coisas que você tem, a riqueza, os bens que você tem, eles são para te servir. E não para que você seja escravo dessas coisas. Se as pessoas têm as coisas e é consumido pelas coisas que tem, ele tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Porque se ele não tomar cuidado, essas coisas vão consumir ele. E vão tirar ele a visão de que ele é muito mais importante do que as coisas que possui. Então, a palavra de Deus, ela transforma na nossa natureza, que nós vamos ter disciplina, controle, né? Sempre os apóstolos explicavam, olha, os apóstolos explicaram aos crentes naquele tempo, sede sóbrios, né? A pessoa que tenha consciência das coisas que estão acontecendo ao seu redor e não vai ser seduzido por estas coisas. E vai ter o autocontrole, domínio de situação. A Bíblia fala do domínio próprio, ou seja, para a gente dominar a nós mesmos, nossos desejos. Você está entendendo? Isso é interessante. Primeiro ponto diz assim: a Bíblia é um alicerce para a vida. Com certeza. Porque todos os preceitos de Deus, ela inclina a uma só coisa. Quando Jesus pegou, ele falou lá, que ele foi questionado sobre isso, sobre os mandamentos e tal, ele falou assim, olha, o mandamento vos dou, né, vos ensino. Estou falando aqui parafraseando o versículo que diz isso, né? Que, olha, amai a Deus, né, sobre todas as coisas, com toda a força da tua alma. Ou seja, obedeça a Deus em tudo, com teu entendimento, com teu corpo. Está entendendo? Em quaisquer situações, obedeça a Deus. Agora, e ama o teu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus, ela não nos induz a fazer guerra contra os nossos irmãos, contra aqueles que não aceitam a nossa fé. Nem todo mundo vai ser crente, temos essa consciência. As pessoas têm o direito, Deus já deu o livre-arbítrio das pessoas escolherem o que elas querem. Nós, como servos de Deus, temos que viver de uma vida consciente de que nem todos serão crentes e que não precisamos também tratar com indiferença aqueles que não são. A palavra de Deus nos orienta que temos que ser cordial um com o outro, tendo as pessoas em autoestima, com respeito, né? Ela não é do nosso convívio, mas temos que respeitá-la. Pelo menos um bom dia, né? Uma boa tarde. As pessoas terem aquele hábito de serem cordiais umas com as outras. Você está compreendendo isso? Então, a palavra de Deus não nos orienta a ficarmos divididos, separados um do outro. A palavra de Deus não nos ensina a criarmos feudos, a criarmos clãs, células divididas. Como é que nós vamos fazer se o céu, porque lá no céu não tem cidade separada, só tem uma cidade, a nova Jerusalém que está no céu. Nós vamos cair tudo lá. Então, a palavra de Deus, se nós entendermos a essência dela, tanto seja pessoas de quais raças e povo for, esta palavra, ela está dizendo, né? Vinde, benditos de meu Pai. A palavra não é uma palavra que está para um grupo de pessoas. É uma palavra que está para toda a humanidade. Você compreendeu? Então você precisa entender isso. Aí eu vejo muitas separações. Às vezes a gente chega,
determinados ambientes a pessoa se fecha, outros se retiram. Então, a luz, a palavra de Deus, ela nos orienta a vivermos uma vida de plenitude, aonde nós respeitamos o nosso próximo, respeitamos as escolhas dele, mesmo que nós não concordamos, mas ele escolheu. Você está entendendo? Então, olha só, a Bíblia é um alicerce para a vida, primeiro ponto, primeiro item, né? Olha só o que diz, a palavra de Deus é um alicerce. É importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita divinamente inspirada. 2 Timóteo capítulo 3, 16, Apocalipse capítulo 1, verso 1. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente cuja casa está alicerçada na rocha. Mateus 7, verso 24. Nesta ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo a fim de alcançar a virtude em um destino glorioso, conforme João 3,16, onde diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O próprio Cristo é a rocha, 1 Coríntios 10, 4. Ele tem as palavras de vida eterna, João 6, verso 68. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida, nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra, Mateus 7, 25. Então, se o cristão, servo de Deus, compreender a palavra, que ela quer construir nele uma vida plena, para que ele agrade ao Criador, a vida será diferente. Hoje nós vivemos um tempo de muitos questionamentos e as pessoas mal começam a ouvir a palavra, já estão questionando sem concluir o final dela. Para qual finalidade essa palavra está chegando? Mas se nós temos a mente de Cristo, nós vamos entender, Cristo quer o meu bem. Por isso que Ele está me instigando a viver uma vida de plenitude, não é verdade? Então, a palavra de Deus, aquele que confia em Deus, ele tem os seus pés como se estivesse firme em uma rocha, compreendeu? Segundo item do primeiro ponto, palavra de Deus é luz, não é verdade? Terceiro item, a luz, os salmos declaram que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho, Salmo 119, verso 105. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e as instruções, né, para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia lugares escuros, né? Eu gosto dessa palavra aqui, que está escrito em 2 Pedro capítulo 1, verso 19. Eu gosto de ler esse versículo, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela clareia o ponto escuro da nossa mente, que não consegue compreender. E quando ela faz isso, ela consegue entrar nesse cenário nosso, nebuloso, que às vezes nós não compreendemos, não conseguimos entender, e ela consegue, eu como servo de Deus, eu trabalhei em muitas departamentos, como departamento de adolescente, departamento de jovens, departamento de casais na igreja, e hoje eu sou um dirigente de congregação. Então, a gente vê o progresso de uma pessoa. Várias pessoas eu acompanhei o seu progresso, que num período não conseguia compreender o contexto, não conseguia compreender realmente o que Deus queria com ele. Mas no dia em que a mente dele foi aberta, essa pessoa foi outra pessoa diferente. Passou a ser uma pessoa mais amorosa, mais compreensiva, mais dedicada, entendeu? Estava inclinada a sempre ajudar o próximo. Por quê? Essa transformação dentro da gente, às vezes, ela não acontece de maneira automática. Alguns casos excepcionais podem acontecer que no primeiro dia que você
transmite a mensagem a uma pessoa e ela levanta as mãos, aceita Cristo como Salvador, pode ser que a partir daquele dia ela mude por completo. Mas há pessoas que elas vão desenvolver esse processo progressivamente. Está entendendo? Então, conforme Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, é muito importante quando a palavra de Deus consegue abrir a nossa mente e dizer, olha, o Criador quer isso de você, para o teu bem, para que você seja próspero, para que a sua família seja próspera, abençoada, tenha saúde, para que através de vocês outras famílias sejam alcançadas também. É isso que Deus quer, que nós vivamos de uma forma em que o nosso próximo seja alcançado por nós. Não nos chamou para ficarmos recolhidos em um canto, sem comunicação, sem falar com os outros. Não. Ele não fez isso. Deus não nos mandou pregar dessa forma, para estarmos divididos. Não. Jesus disse uma palavra que ela é gostosa, dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas esse amai-vos que Jesus falou é um amor prático. Não é um amor falado da boca para fora. Você vai numa rede social, você tece aquela palavra bonita. Mas no avesso, você não é aquilo que você falou. Estou falando você aqui no sentido geral da fala. Às vezes a pessoa não é aquilo que ela falou, que ela publicou nas redes sociais. Então Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, esse amor tem que partir de dentro para fora. Esse amor precisa ser prático, no respeito. E esse respeito, às vezes, começa dentro de casa, entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre o esposo, a esposa com o esposo, os filhos. Está compreendendo? Senão isso não tem como atingir o próximo. Porque as pessoas vão ver em nós, é apenas trevas. Então, a palavra de Deus é imutável, só para encerrar aqui, porque o verso está no capítulo, já estou com 22 minutos. A palavra de Deus é imutável, ou seja, é a mesma em qualquer lugar. Né? Conforme 2 Pedro 1, 21. Ela é a mesma em qualquer lugar. Né? Conforme Mateus 13, verso 31. Não é verdade? Por conseguinte, o princípio bíblico tem aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Tá? Assim como tiveram antigamente. Em Isaías 55, 11, os padrões da ética moral cristã não sofrem mudanças. 1 Pedro 1, 20. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte da autoridade é permanente. Mateus 5, 18. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas, conforme Efésios 2, verso 20. Né? Segundo ponto, a Bíblia nos torna pessoas sábias. A cada momento que você se atenta a ler a palavra, você vai ficando sábio, mas você precisa entender o que a palavra está te dizendo. Nunca leia a Bíblia sem objetivo. Sempre quando você ler a Bíblia, tenha um objetivo específico. Se você, olha só, Jesus, ele, quando estava ensinando as pessoas lá, no tempo que ele ficou no seu ministério, ele falava, olhai os campos que estão prontos para a colheita. E ele deu uma palavra baseado naquele momento. Compreendeu? Nós estamos vivendo um cenário em que o mundo está vivendo muitas coisas. E o ser humano está sendo saculejado pelos seus próprios pensamentos. É verdade? Aonde a segurança, né, estrutural do planeta, se tratando de humanidade, está ameaçada. É verdade? Se você se aprofundar no conhecimento, você vai entender o que está acontecendo no mundo agora. Jesus falou, olhai para os campos, estão prontos para a cega, para a colheita. Noutra parte ele disse, olhai para a figueira e as demais árvores. Simbolicamente, a figueira é Israel. As demais árvores são as outras nações. Ele disse, olha,
e que seus frutos estão, seus frutos estão, eu esqueci o termo que ele falou lá. Isso diz que próximo está o verão. E o verão é o ápice dos acontecimentos. Então, o verão demarca a condição do sol, a imponência do sol, aonde o sol diz, agora é o meu momento. Sente calor, tal. Então, Jesus estava falando de coisas que iriam acontecer. E nós, como servos de Deus, não podemos ler a Bíblia apenas para poder suavizar a nossa mente, sem procurar entender que Deus também está nos chamando à responsabilidade. Compreendeu? A gente precisa ter um pouco de disciplina, sim ou não? Então, a Bíblia nos torna pessoas sábias. Primeiro item, o conceito de sabedoria. Tá? Leia a Bíblia com objetividade. Tem um tema. Você olhou assim, qual momento está tendo muita violência? Está tendo muita falta de compreensão? Está tendo muito crime? Está tendo muito descontentamento? As pessoas não estão se suportando? O que está acontecendo no nosso país, no mundo? Politicamente, economicamente, socialmente? Temos que filtrar o que está acontecendo e chegar na palavra de Deus e extrair dela o que ela tem para falar para esse atual momento. E para isso nós precisamos pedir ajuda espiritual de Deus. Senhor, ilumina minha mente para que eu consiga compreender as tuas sagradas letras e consiga extrair aqui uma mensagem de conforto. Pode observar no Novo Testamento as cartas escritas, as epístolas, todas elas tinham uma finalidade. Finalidade o quê? De encorajar o povo, consolar aqueles que estavam sendo perseguidos, na verdade, trazer esperança para aqueles que estavam sofrendo. Se você consegue compreender isso, a essência de Cristo na vida das pessoas, nós, aqueles que estudam a palavra, aqueles que usam da palavra, aqueles que se atentam a ser dispenseiro de Deus, não pode usar a palavra para si, não. Tem que usar para o bem comum de todos, para que todos sejam alcançados pela plenitude de Deus. Você acha que Deus fica satisfeito com os problemas que nós estamos tendo? Em ver os seus filhos, a sua criatura, em conflito, em confusão, um tirando a vida do outro? Pessoas presas, confusões, assassinato no lar, os jovens sendo assassinados, pessoas sofrendo, vidas sofrendo. Você acha que Deus é isso que Ele projetou para o mundo? Não. E muitas dessas coisas, além de ter a influência do mal, tem as nossas escolhas. Mas como nós vamos mudar essas coisas? Compreendendo o que Deus diz. Eu dou um conselho a vocês: não leia a Bíblia procurando atalhos. Se a palavra de Deus está falando para a gente melhorar, vamos melhorar. Se a palavra de Deus está nos dizendo que nós temos que buscar mais a Deus, vamos buscar a Deus. Se a palavra de Deus está dizendo que nós temos que amar o nosso próximo, vamos amar o nosso próximo. Por que isso? Estas coisas produzem paz e nos arremete à condição que o Criador quer que vivamos, em um ambiente de paz. E quando nós procuramos isso, Deus se aproxima da gente, nos abençoa ainda mais. Deus não tem como se aproximar de uma mente que está em conflito consigo mesmo. Não deixa Ele falar, não deixa Ele falar dentro do nosso coração. Se Deus não consegue falar dentro do nosso coração, nós não conseguimos ouvir a voz do Criador, como que Ele vai colocar dentro da nossa mente aquilo que Ele quer de bom para nós? E se nós não deixamos Deus falar, outro vai falar. E vão aqui com nós seres humanos, queremos sempre aquilo que é o mais fácil, é verdade ou não? Nós, seres humanos, nós temos que tomar cuidado com os nossos desejos. Porque por causa dos nossos desejos, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Né? Então, quando a palavra de Deus nos torna sábio, né? Nós vamos aprendendo isso.
que nós temos que viver uma vida de amor, de comunhão, de paz, de amizades, né? Tem gente que chama a outra pessoa de irmão, mas não é amigo. Jesus falou assim, lá no capítulo 14 de João, entre versos 21, 22, 25, não sei, ele diz, se vós obedecerem os meus mandamentos, vocês são meus amigos. Olha que coisa maravilhosa. Você está entendendo? Ó, segundo ponto ainda diz no segundo item, Deus é a fonte de sabedoria. É nele que vamos encontrar a sabedoria. Olha os livros que foram citados aqui, só vou ler porque está terminando. Daniel 20, Daniel 2, verso 20, Romanos 16, 27, Provérbios 2, verso 6, Efésios 1, 16, 17, Romanos 11, 33, Efésios 1, 8 e 9. Terceiro, e 1 Coríntios 2, 6 e 7, Salmos 19, verso 7, Provérbios 3, 19. Agora, terceiro, o temor é o princípio da sabedoria. O que é temor? Respeito. Está entendendo? Né? A Bíblia resiste que o temor do Senhor é o princípio de saber. A frase temor do Senhor significa ficar, né? Significa ter medo de Deus. Não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência, a adoração, o respeito. Está entendendo? Né? Outro quarto aqui, estou adiantando para a gente não ficar... quarto, os benefícios da sabedoria. A gente passa agora, quando nós encontramos a plenitude de Deus na nossa vida, passamos a colher os frutos que essa sabedoria produz, a plenitude de Deus produz na nossa vida. Compreendeu? Terceiro ponto, a Bíblia e a prudência para a vida. Ou seja, a Bíblia é prudência para nós, né? Primeiro item, o conceito de prudência. Prudência é ter cuidado. O dicionário esclarece que o termo hebraico, né, aro, é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata. Né? O que é ser sensato? É juízo, não é verdade? O que o adjetivo grego enfatiza que é decisão inteligente, não é verdade? Prudência é ter cuidado, cautela nas ações, naquilo que vai dizer, pensar, ver, ouvir. Temos prudência nas decisões. Prudência dos justos, né? Mesma coisa. O cuidado de viver como justo. Tá certo? Terceiro, os benefícios da prudência. Então, nós colhemos o fruto disso, tá? As bênçãos celestiais, tanto aqui na terra e lá no céu. Que Deus abençoe a tua vida. Eu apenas dei uma prévia, né? Um resumo desta lição, que é uma lição abençoada. Daqui a pouco a gente volta. Se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, comente e compartilhe.